Agora sim, abrindo a janela desta quarta-feira, vamos saber como é que está o tempo, a cara desta quarta aí na sua região, na sua cidade. E já te conto, viu? Até o fim desta semana, a previsão do tempo indica bastante água, viu? Muita chuva mesmo. E as regiões mais atingidas nesses próximos dias devem ser região do Sudeste, Centro-Oeste e também o Norte do país. Aliás, uma frente fria na costa do Sudeste, associada à circulação, a gente vai dar uma olhadinha aqui no mapa, né? A circulação de ventos bastante diferentes, né? Em níveis aqui na atmosfera. A gente consegue ver aqui, ó, força do vento. Fez uma espécie de corredor, né? Que sai aqui do litoral e vai até o norte do país, atravessando de ponta a ponta. É uma chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Esse fenômeno, pessoal, ele é bastante comum no verão, tá? Não é nenhuma surpresa, mas provoca chuvas volumosas e a tendência dessas chuvas é de fato perdurar aí por alguns dias, tá? Algumas regiões permanecem em alerta extremo, a gente vai dar uma olhada aqui no mapa, um cenário que vem se repetindo ao longo desses últimos dias, né? O caso do Espírito Santo, atingindo e chegando ali no leste de Minas Gerais também. E o solo a gente já sabe, né? Bastante saturado com água, chuva, né? Isso aumenta o risco, por isso a preocupação da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, em áreas de deslizamentos de terras. Nessa área laranja aqui que a gente consegue ver aqui no mapa, que vai cruzando, né, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, vai até o norte do país, também deve ter chuva e chuva bastante volumosa, viu? Que vai persistir por algumas horas e deve durar aí mais uns dias. Entre as capitais mais chuvosas, a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Vitória, uma das capitais mais volumosas aí de chuva, né? Máxima de 24 graus, e a gente deve ter uma chuva chegando a 70 milímetros, é bastante água também, e está na rota aí dos temporais Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e também Manaus. O sol não deve dar as caras, por isso a temperatura deve ficar um pouquinho mais baixa. A gente percebe aqui, ó, Belo Horizonte, a máxima não deve ultrapassar os 22 graus. Mesmo cenário em Brasília, só Manaus, que aí é calorão, tá? 29 graus, mas a gente tem previsão de pancada de chuva, chuva aí de pelo menos 20 milímetros. Apesar do corredor de umidade atingir mais o centro do país, como a gente consegue ver aqui no mapa, tá vendo, ó? Essa região deve ser uma região aí que tem a tendência de estar mais úmida, né? Áreas do Nordeste também devem sentir o efeito. Quando a gente pega aqui, ó, no nosso mapinha aqui no Nordeste, a umidade ela faz com que tenhamos um pouco de concentrados de chuva, sobretudo aqui, viu? Hoje, Maranhão, Piauí, Ceará e o interior do Pernambuco, né? De Pernambuco deve ter chuva, o que é bom, né? Porque essas áreas andam, pelo menos nos últimos dias, bastante secas, né? E aí uma aguinha nessa região sempre cai bem. A gente torce para que não chova muito também, porque aí causa transtornos. Tempo firme ou com pouca chuva, quando a gente olha no mapa aqui no sul do país. Então, pouca chuva, uma temperatura que se eleva, né? Essa passagem da frente fria que estava ali na região sul do país, Paraná, deixou essa região e aí traz um tempo um pouco mais firme. As temperaturas estão bem abaixo da média, tá? É para essa época do ano que não é muito normal. A gente olha aqui São Paulo, por exemplo, a gente já teve aí uma média em anos anteriores chegando a 28 graus. Hoje está frio aqui em São Paulo. Pelo menos, né, o termômetro está mais baixo, né, as temperaturas mais amenas não passam dos 20 graus. No Rio de Janeiro, a gente tem quase 10 graus de diferença quando a gente compara anos anteriores, tá? A média, mais ou menos, é de uma temperatura bastante elevada, ultrapassando os 30 graus. Nesta quarta-feira, no Rio, não passa dos 22. Já Curitiba, Florianópolis, a gente tem temperaturas mais amenas também. Em Curitiba, a máxima não deve chegar aos 23 e aqui Floripa 25 graus. Vai esquentar, mas sabe onde? Porto Alegre, porque o sol aparece. A gente está falando aí de 29 graus no sul do país. Campo Grande também tem tempo firme e calorão. Dá uma olhada aqui, ó. Campo Grande, máxima para hoje, calorão, 32 graus. Fortaleza e Recife, além também de Salvador, com nuvens e chances de pancadas de chuva, mas de uma maneira mais leve, tá? Os termômetros estão altos aí nessa região. Salvador, 31 graus, Recife, 30 graus e Fortaleza, 30 graus. Então, se você está no calorão,
um bom dia para você. Se você está numa temperatura mais amena, um bom dia também para você. O importante é que você tenha uma quarta-feira excelente. Combinado?